evolução e alguns dos seus problemas que podemos encontrar. Então, você tem que, essa questão, nós precisamos estudar de maneira mais detalhada. Eu recomendo você que quer evangelizar, você que quer evangelizar o ateu, né? Você que quer evangelizar estas pessoas, os materialistas, eu recomendo você estudar um pouco mais sobre a questão, é mais detalhado. Por exemplo, se você quer estudar esta área, né, eu recomendo você adquirir este livro, né, de Charles Darwin, que fala sobre... Então, tem que ler, né? Não é ler só Bíblia, tá bom? Não é ler só a Bíblia, mas ler outros livros. Por exemplo, a teoria materialista, ela tem as suas bases e tem seus problemas também, certo? Primeiro, os princípios da evolução. A evolução ela tem suporte em vários princípios básicos. As teorias variam, mas estas são algumas premissas comuns, certo? São as premissas comuns. A vida começou completamente, eles dizem, ao acaso, quando uma célula única surgiu da matéria inanimada. Olha só que absurdo. Para você acreditar na teoria materialista, queridos irmãos, é preciso ter mais fé do que eu e você, que crê em Deus. Porque como é que o inanimado vai trazer vida? Como é que o inanimado vai trazer vida? Né? Isso aí já é uma complexidade para este pessoal. Outra coisa, por ter começado o acaso, todos os outros organismos vivos se desenvolveram a partir daquelas primeiras formas mais elementares de vida e das formas subsequentes que gradualmente aumentavam a sua complexidade. Esse desenvolvimento também produziu, segundo eles, produziu o homem. Né? Produziu o homem. Como, irmãos? Como produziu o homem? Deixa eu ver aqui a opinião daqui de alguns irmãos. Filipenses está dizendo, uma coisa eu tenho também pensado, pastor, é sobre a questão do sexo, né? Com o processo de evolução, né? Só seria possível ter surgido os dois sexos simultâneos, né? Para dar continuidade à espécie pelo acaso, né? Por acaso. É verdade, Filipenses. Isso tudo são complexidades para a questão da evolução. Então, isso são algumas dificuldades, são problemas que trazem, né? É preciso você ter mais fé, crer na teoria do materialista, do que na doutrina da teologia, né? Por isso que eu recomendo, não sei se alguns irmãos têm, para ler esse livro de Richard Dawkins, né? E Frank Turek. Richard Dawkins faleceu há uns 2 meses, mas esse livro aqui ele é excelente, né? Olha o título desse livro, preste atenção. Se você não tem, depois se quiser eu posso adquirir para você. Não tenho fé suficiente para ser ateu. Pois é, não tenho fé suficiente para ser ateu, é o título desse livro. Por quê? Porque para você crer na teoria da evolução, que o homem veio de uma ameba e hoje é o que é, você vai ter que ter mais fé do que a teologia que Deus criou o homem. Muito bom esse livro. Eu tenho muitos livros do Richard Dawkins, né? Esse livro é excelente. Para mim, ele é um... Eu tenho aqui vários, mas esse aqui é um dos melhores que eu encontro, né? Queridos irmãos, então a antropologia, né? O homem em si, essa ideia que ele veio aleatório, de uma evolução, está fora de cogitação, certo? Ora, se nós fôssemos reduzir o processo de uma fórmula evolutiva, como é que os camaradas pensam? Eles pensam assim, que através das mutações, né? Eles dizem que através dessas mutações, mais a seleção natural e mais o tempo é igual à evolução.
Diz que houve mutações que já é uma dificuldade. Com a seleção natural, né? E o tempo, milhares e milhões de tempo, aí chega a evolução, né? E são assuntos que o crente tem que estar embasado para quando for evangelizar o mundo hoje, essa complexidade que nós temos, e também nós estamos na era da informação, onde cada um quer ter sua ideia, há uma necessidade aí do crente se aprofundar na palavra de Deus e não só na Bíblia não, irmão. Vamos estudar outros assuntos, filosofia, ciência. Olha, eu faço uma assinatura, irmão, de uma revista científica, American Scientific. É muito boa, ela traz assuntos da área da ciência. Você fica por dentro de todos os assuntos científicos, né? Então você fica a par do que está acontecendo na área da ciência. Entendeu? Isso é muito importante. O crente tem que estudar a Bíblia, sim, mas tem que estudar outros assuntos. Olha, querido, alguns dos problemas da evolução ainda, do que nós estávamos falando. Eles falam que existem mutações, né? Essas mutações, para eles, já são raras, né? E quase sempre essas mutações são prejudiciais. Nos experimentos realizados com a mosca da fruta, não sei se os irmãos já ouviram falar. Eles fizeram alguns experimentos com a mosca da fruta. Por que a mosca da fruta? Porque ela é uma mosca que tem pouco tempo de vida, então fica fácil eles trabalhar com essa mosca. Eles fizeram alguns experimentos, né? E houve algumas mutações, foram produzidas de maneira artificial. Estima-se que apenas uma mosca da fruta em cada grupo de 1 milhão iria se desenvolver uma mutação. O que aconteceu com essas mutações? Aconteceu, irmão, que a mosca continuou sendo mosca. Pode ter sido que ela acrescentou uma asa a mais ou a menos, mas ela continuou sendo uma mosca, né? Se o ateu e crê contra a sua própria natureza, pois a natureza exige um Deus. Abraão está aí nos ajudando, né? Natureza humana, é verdade, Abraão. É verdade. Então, essas mutações que eles tentaram fazer, irmãos, não mudou. Porque o que é que a teoria darwiniana diz, de Darwin? Existem as microevoluções e as macroevoluções, certo? Micro e macro. Olha aí, irmão, aí está dizendo, ainda aguarda uma apostila que você fez quando dirigiu uma congregação no município de São Gonçalo. Fui lá com o pastor, bicho, faz muitos anos mesmo. Foi da outra vez que eu passei aqui, mas graças a Deus aí, por sua vida, de sua esposa, né, seus filhos. Aí tu é bênção nossa aí, viu? Aí tu aí, quando trabalhava na Xancure, bênção de Deus, evangelizamos muito aí, tu aí. Queridos, então existe a microevolução e a macroevolução. A microevolução, ela é aceita por nós, né? Ela é aceita, porque a microevolução, você vê, por exemplo, nos cachorros, na espécie. Você vê que tem vários cachorros de raças, né? Eles são diferentes, mas são cachorros. Já a macroevolução, irmãos, é diferente. Né? A micro é aceitável, mas a macro não. A macro, os darwinistas dizem que quando uma espécie passa a ser outra espécie. Isso é inaceitável, né? Isso não tem nem sequer, nem sequer científico. Então, existe a macroevolução e a microevolução, certo? De onde surgiram os genes, né? Até agora, nenhuma mutação conseguiu produzir uma nova espécie já existente. Mas isso precisaria ocorrer para que a evolução fosse válida. Né? De onde vem os genes? Certo? Nunca se observou, irmão, nas leis naturais, criando uma mensagem simples, como uma mensagem assim, não beba Coca-Cola. Muito menos uma mensagem do tamanho de 1000 enciclopédias. As leis naturais. Nunca criou uma simples mensagem, não beba Coca-Cola. Né? Queridos, da evolução, que é ensinado que o homem veio desta ameba, né? Passou por esse processo aleatório da evolução e aqui estamos nós. Precisa de muita fé, né? Olha, irmão, por que nós deveríamos acreditar num processo aleatório, né?
pode fazer o que brilhantes cientistas não puderam. O que eu estou querendo dizer? Como nós devemos acreditar num processo aleatório que brilhantes cientistas não puderam? Por exemplo, Louis Pasteur foi um cientista, né, lá do 1822, né? Ele é adepto da teoria da biogênica, né? Através de um experimento conseguiu demonstrar a impossibilidade da geração espontânea da vida. Entendeu? Louis Pasteur, ele esterilizou um frasco de vidro. Uma das mais fundamentais observações em toda a ciência tem sido que a vida surge apenas com base em uma vida similar existente. Os cientistas foram incapazes de combinar elementos químicos, tudo ensaio, para chegar a uma molécula de DNA. Quanto mais produzir vida, irmãos. Nem a molécula eles conseguiram. Imagine produzir vida, né? Aí, imaginou? De todos os experimentos planejados para gerar vida espontaneamente, né? Inclusive tem aqueles desacreditados, né? Experimento de Wheeler e Miller, né? Que fracassaram com desses experimentos, né? Tentaram produzir vida em laboratório e não fizeram foi nada, né? Porque não vai conseguir, meus queridos, não vai conseguir fazer de jeito e maneira. Em outras palavras, os cientistas planejaram experimentos com inteligência e ainda assim não conseguiram fazer aquilo que nos dizem que as leis naturais fizeram por acaso. Grandes cientistas, irmão, foram para o laboratório tentar fazer vida, não conseguiram. Se homens inteligentes não conseguiram produzir vida, preste bem atenção como isso é interessante. Se homens inteligentes não conseguiram produzir vida em laboratório, como é que o aleatório, a lei natural, conseguiu produzir? Como é que pode, né? Como é que pode? É complicado, né? Não é complexo, né? Não é complexo? Olha, e tem um detalhe, sim, tem um detalhe ainda. Vamos suponhamos que esses homens, lá no laboratório, esses grandes cientistas, como Louis Pasteur, como Wheeler, Miller, que tentaram, né, não conseguiram nem sequer o DNA, os coitados, chegar de perto. Esses homens inteligentes, suponhamos que eles conseguissem, preste atenção nisso aqui, suponhamos que ele tivesse terminado, se ele tivesse conseguido, planejado vida em laboratório, o que é que isso ia provar? Né? Isso ia provar, primeiramente, a criação, irmão. Por quê? Porque seus esforços mostrariam que é necessário haver muita inteligência para criar vida. Se um cientista, um grupo de cientistas como esses que tentaram fazer vida em laboratório, não consegue chegar nem perto. Mas se eles conseguissem criar vida em laboratório, sabe o que é que ia chegar? Que ia provar o que? A criação. Por quê? Porque os seus esforços mostrariam que é necessário haver muita inteligência para criar a vida. Entenderam como é complexa a coisa? Escute só o que disse o ateu e professor de zoologia da Universidade de Oxford, Richard Dawkins. Eu não sei se algum de vocês aí conhece, mas o Richard Dawkins, deixa eu ver se eu encontro aqui o livro dele, viu? Só um momento. Aqui. Richard Dawkins, ele escreveu esse livro aqui, ó. O título desse livro é Deus, um delírio. Né? Deus, um delírio. Né? Ele é professor, cientista da Universidade de Oxford, é ateu militante, certo? Ele é ateu militante. O que é que ele diz? O que é que ele diz? Ele diz o seguinte, que admite que a mensagem encontrada apenas no núcleo de uma ameba, a mensagem encontrada no núcleo de uma ameba, preste bem atenção nisso aqui, como é importante. A mensagem encontrada no núcleo de uma ameba é maior do que 30 volumes
combinados na Enciclopédia Britânica. E a ameba inteira tem tanta informação em seu DNA, 4.000 conjuntos completos da mesma enciclopédia. Irmãos, já imaginaram isso? O Richard Dawkins, ele quem falou isso, irmão. Mas o cara é ateu. Liga aí. Tanta informação, irmão, que tem uma molécula, né? No DNA. Já pensou? E um ateu falou isso, né? Olha, a vida tem uma coisa interessante, irmãos. Na vida, a vida tem uma mensagem, viu? Está no DNA. O DNA ele expressa por meio de elementos químicos, né? A irmã Jaciane está dizendo, eles lutam e não conseguem porque quem tem a fórmula perfeita é Deus e não dá a ninguém. É verdade, hein, Marciano? Você agora falou bacana mesmo, viu? Deus é quem tem a fórmula e não deu a ninguém. A irmã Jaciane está falando. Verdade, né? Agora é interessante irmão, que o DNA ele se expressa por meio de elementos químicos. As bases do DNA, nitrogênio, né, recebe o nome de 4 letras, que é A, que representa a adenina, T, timina, e C, citocina, e G, guanina. Essas 4 letras correspondem ao que é conhecido como alfabeto genético. Preste atenção nisso aqui. A, T, C, G. Adenina, timina, citocina e guanina, certo? Elas formam o alfabeto genético de 4 letras. Agora preste atenção agora. Esse alfabeto é idêntico ao nosso alfabeto ocidental em termos de sua habilidade de comunicar uma mensagem. Por exemplo, o nosso alfabeto tem 26 letras, né? 26 letras, não é isso? O alfabeto genético só tem essas 4 letras. Mas ele com essas 4 letras, né? Que representa as bases de nitrogênio, que é adenina, timina, citocina e guanina. Irmãos, ela traz uma mensagem tão grande do ser humano, ela já me diz quem eu sou. Vocês já pararam para ler o Salmo 139? Vocês já viram já? O Salmo 139, ele é muito bom de ser lido. Se você tiver em mãos aí, do versículo 1 ao 16. O 16, irmão, tem uma parte lá que diz assim, que o salmista está se expressando da grandeza de Deus na sua formação. Dizendo que Deus já conhecia ele na formação ali. E quando chega no versículo de número 16, ele diz assim, presta bem atenção nisso aqui. Salmo 139, o versículo de número... o versículo 15 ao 16, ó. Os meus ossos não te foram encobertos. Quando no oculto fui feito, entretecido nas profundezas da terra. Olha agora o versículo 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Presta atenção agora onde eu quero chegar. No teu livro, todas estas coisas foram escritas, os quais em continuação foram formadas quando nem ainda uma delas havia. Queridos irmãos, no nosso DNA é um livro. E tudo no DNA, irmãos, nos diz isso, Abraão. O Abraão colocou aí, ó. O que é que diz aí, olha? Nenhum deles havia sido... Olha, no teu livro foram escritos todos os meus dias. Querido, eu, no meu ponto de vista, esse livro aí, eu creio que seja a linguagem que está escrito no meu DNA, né? Porque no nosso DNA, irmão, está dizendo a cor dos meus olhos, a cor da minha pele,
se eu ia ser careca ou não. Tudo está escrito no DNA. É uma linguagem, irmão. E o salmista no Salmo 139, no versículo 16, Abraão colocou aí, ó. Isso fala exatamente sobre isso, né? Então, amados, para a gente pular dessa parte e ir para a parte criacionista, eu vou ler aqui uma mensagem de Lee Strobel. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar de Lee Strobel. Eu tenho alguns livros dele aqui. Deixa eu pegar aqui. Lee Strobel. Eu tenho mais de um livro dele. É muito bom. Quem puder ler, leia. Lee Strobel, ele é jornalista e ex-ateu. Ele vai investigar sobre a ressurreição de Jesus Cristo e termina se convertendo a Cristo. E qual foi a conclusão que Lee Strobel chegou para aceitar Jesus Cristo, depois de ele ir buscar as verdades? Lee Strobel chegou à seguinte definição. Ele disse assim, ó: para continuar sendo ateu, eu precisaria acreditar. Presta atenção como isso aqui é importante. Presta atenção para você guardar essa palavra e você guardar essa palavra para evangelizar os ateus. Olha só o que Lee Strobel, um ex-ateu, jornalista conhecido, irmão, Estados Unidos, que se converteu a Cristo. O que ele disse, a conclusão que ele chegou. Ele disse: para continuar sendo ateu, eu precisaria acreditar que o nada gera tudo. Que o nada gera tudo. Ele disse, para continuar sendo ateu, ele precisaria acreditar que o nada gera tudo. Segundo, que a não-vida gera vida. A não-vida gera vida. Terceiro, a aleatoriedade gera o ajuste fino. O caos gera informação. A inconsciência gera consciência. A inconsciência gera consciência. E a não razão gera a razão. Olha o que ele diz agora: eu simplesmente não tenho esse tanto de fé. Um ex-ateu, né? Ele chegou à conclusão, depois de fazer suas investigações sobre Jesus Cristo, ele como ateu, aí depois chegou à conclusão: olha, para mim continuar sendo ateu, eu vou precisar acreditar que o nada gera tudo. Irmãos, o que é o nada? Fizeram essa pergunta para Platão, filósofo. Platão, o que é o nada? Esse o nada é com que as pedras sonham. Pedra não sonha, né, irmão? Aí Lee Strobel diz: olha, para mim continuar sendo ateu, eu vou ter que acreditar que o nada gera tudo. A não-vida gera vida. A aleatoriedade gera o ajuste fino. O caos gera informação. A inconsciência gera a consciência. A não razão gera a razão. Eu simplesmente não tenho esse tanto de fé. Resultado? Se converteu a Cristo. Entenderam, irmão? Porque, meus queridos, é verdade o que ele disse. Para acreditar, queridos irmãos, na teoria da evolução, para ser ateu, você tem que acreditar que o nada gerou tudo, né? A não vida gerou vida. Como é que pode? Entendeu? Então, meu amado irmãos, o que Lee Strobel falou é verdade, né? A não razão gera razão? Não tem cabimento. Certo? Irmão, vamos passar dessa parte do darwinismo, né? Da questão do homem veio, da evolução. Vamos falar agora do criacionismo. O criacionismo, né? Querido, agora vamos falar do criacionismo, né? Do criacionismo. O que é que a Bíblia diz, irmão? O Salmo 8, verso 5, né? Diz assim:
Tu fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra.